A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 22, que é a lei acerca da propriedade. Vamos acompanhar? E se alguém furtar um boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pelas ovelhas 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. E se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. E se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. E se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vilha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se rebentar um fogo e pegar ao espinho e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acende o fogo pagará totalmente o queimado. E se alguém der prata ou objeto ao seu próximo, aguardar a isto for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. E se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante do juízo, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. E sobre todo o negócio da injustiça, sobre o boi, sobre a jumenta, sobre o gado miúdo, sobre as vestes, sobre todas as coisas perdidas, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante o juízo aquele a quem condenarem, o juízo o pagará em dobro o seu próximo. E se alguém der ao seu próximo e guardar um jumento ou um boi, ou ovelhas, ou algum animal, e morrer ou for dilacerado ou afungentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre os ambos de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Ao seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, traz-lo-á em testemunho e disse e não pagará o dilacerado. E se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificado ou morta, não estando presente ao seu dono, certamente a restituirá. E se seu dono esteve presente e não a restituirá, se foi alugada, será pelo seu aluguel. A lei acerca da imoralidade e da idolatria. E se alguém enganar alguma virgem que não for despojada, e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. E se seu pai inteiramente recusar, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixará de viver, e todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. E o que os sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirá e nem oprimirás, pois o estrangeiro foste na terra do Egito. A nenhuma viúva e nenhum órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligides e eles clamarem a mim, ou certamente ouvirei ao seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vós matareis a espada vossas mulheres, ficarão viúvas os vossos filhos e órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, e não lhe imporás usura. E se tomares um penhor a veste do teu próximo, lu restituirás antes do pôr do sol.
porque aquela que é a sua cobertura e as suas vestes da sua pele, em que se deitaria, será, pois, que quando clamar a mim, e eu ouvirei, porque sou misericordioso. O juízo não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. A tua primícia e os teus licores não retardarás, o primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás os teus bois, e das tuas ovelhas 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia nos darás. E se me eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães e a lançareis. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa presença gloriosa, descendo fogo do Teu Espírito, Senhor, ó Pai. Repreende toda angústia, toda tristeza, repreende todo mal, Senhor, ó Pai. Vai abençoando as crianças, os jovens, Senhor, meu Deus. Senhor, vai estendendo as Tuas mãos poderosas. Continue nos abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.